De onde que veio a atuação? Não sei se vocês já pararam para pensar de onde que veio a atuação. Ela começou onde? No Areópago, onde as pessoas iam defender as suas teses. E elas se fantasiavam, se mascaravam, e elas defendiam a sua tese, e elas eram chamadas na Grécia de hipócritas. E hipócrita é em grego, né? Só que, trazendo para a nossa língua, vem o quê? É de onde originou a palavra actor. Ator e hipócrita é a mesma coisa. Então, toda vez que você representa um papel, você está na tentativa de enganar alguém. Então, não tem problema necessariamente com o cinema, mas tem problema com o quê? Com a atuação. Como você me perguntou sobre essa questão de como saber se filmes e cinemas, se essas coisas são erradas ou não. Rapaz, eu ouvi muitas histórias, e eu ouvi muitas palestras, eu ouvi muitas pessoas falando, olha, e muita argumentação. Eu vi até uma argumentação, né? Falar, não, tem filmes ali que falam blasfema contra o nome de Deus. Você lembra, teve um filme bem antigo do Brad Pitt, chamado Lendas da Paixão, e que quando o irmãozinho mais novo dele está na guerra, o irmão dele é trucidado ali pelos rifles ali, o menino é morto. Então ele grita, maldito seja Deus. Então aí eu falo assim, tá, então é por isso que não podemos ir no cinema. Aí vamos lá no outro filme dele, Clube da Luta, ele vai falar outra coisa péssima contra Deus também. Até o Scott Meyer utiliza esse trecho do filme, Clube da Luta, que quase ninguém percebe e tal. E aí eu pensei, então deve ser por isso que o cinema é tão ruim e tal, né? É porque tem coisas assim que são, que blasfemam contra o nome de Deus e tal. Mas e se não tiver? Então eu posso ver. Né? Então, aí, sabe quando você não fica assim, não tem assim uma base certa para você falar é certo ou errado. Aí tem pessoas que falam assim, o cinema não é bom para cristão porque as pessoas vão lá e namoram no cinema, e aí você vê coisa que não deve e tudo mais. Isso não acontece. Hoje o cinema é ambiente familiar, as pessoas vão com os filhos, com as crianças. Então, não cola também. Então, eu vi várias argumentações que nenhuma para mim serviu. Até eu vi essa argumentação aqui, porque ninguém me falou ela. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o significado da lei de Deus. E o livro Patriarcas e Profetas tem um capítulo chamado Israel recebe a lei. Em algumas versões está a espiritualidade da lei. Mandamento número 9. Acompanhe comigo. E vamos ver se o cinema cabe aqui. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, verso 16. Aqui se inclui todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto. Toda tentativa ou intuito de enganar o nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento de mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo o esforço no sentido de prejudicar a reputação do nosso próximo pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia, pelas intrigas e mesmo a supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é violação do 9º mandamento. Queridos, quando eu li isso aqui, eu falei, o cinema não cabe aqui. Não dá. Por quê? A gente percebe uma coisa. De onde que veio a atuação? Não sei se vocês já pararam para pensar de onde que veio a atuação. Ela começou onde? No Areópago, onde as pessoas iam defender as suas teses. E elas se fantasiavam, se mascaravam, e elas defendiam a sua tese, e elas eram chamadas na Grécia de hipócritas. E hipócrita é em grego, né? Só que, trazendo para a nossa língua, vem o quê? É de onde originou a palavra actor. Ator e hipócrita é a mesma coisa. Então, toda vez que você representa um papel, você está na tentativa de enganar alguém. Então, não tem problema necessariamente com o cinema, mas tem problema com o quê? Com a atuação. Como é que você faz um filme sem atuação? Então, aqui você vê o quê? É uma
qualquer supressão da verdade se torna o quê? Constitui a falsidade. Então, toda vez que você vê uma pessoa representando um papel, fingindo alguma coisa que não é, ou aumentando ou diminuindo alguma coisa, nisso você está pecando contra o nono mandamento. Quando eu entendi isso aqui, queridos, aí, para mim, cinema não deu mais certo. Não dá mais certo. Aliás, nenhum tipo de atuação, nenhum tipo de dramatização, porque não cabe nesse mandamento. E tem uma coisa com relação ao Oscar. E essa ficha demorou muito para cair na minha mente, porque sempre tinha a premiação do Oscar do melhor ator. Ou seja, quem será que se interessaria em dar um prêmio para o melhor hipócrita do ano? Pensa comigo. Pensa comigo. Quem gostaria de dar um prêmio para melhor hipócrita do ano? E tem uma coisa, eu acho que vocês, graças a Deus, vocês não tiveram contato com a academia, não tiveram contato com o Oscar, e vocês não sabem, mas sabe quais filmes eles mais gostavam de premiar? Eu vou só dar uns exemplos. A Vida é Bela. Vou dar algum outro exemplo. ET, o extraterrestre. E você vai vendo sempre filmes que premiam crianças e crianças se destacam. A academia amava dar prêmio nos filmes que tinham criança. Quem será que gosta disso? Imagina você corromper a mente de uma criança para a criança já se tornar um hipócrita desde criança. É uma coisa para pensar. Então me fez abominar o Oscar. Quando eu comecei a perceber isso, me fez abominar os filmes. Por quê? Você começa a perceber que por trás de toda essa jogada está o grande pai da mentira. E todos os filmes, eles trazem o quê? Mentira. Os super-heróis trazem o quê? Mentira. IAG. Juntos avançaremos.